Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Feliz ano novo para aqueles que ainda eu não havia visto e dado, né? Que Deus possa nos abençoar nesse ano, que seja um ano diferente, para melhor do que foi 2020, amém? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Eu estava pensando sobre o que falar no nosso primeiro culto do ano, né? E estava meditando nessa passagem desse livro e Deus falou algumas coisas ao meu coração sobre viver o extraordinário de Deus no ano de 2021. E quando a gente pensa em viver o extraordinário, a gente corre o risco de pensar em coisas materiais, né? Nossa, eu vou viver o extraordinário, eu vou ficar muito rico, eu vou ter muita saúde, não vou ficar doente de jeito nenhum, porque eu sou filho de Deus, é o que a gente ouve na televisão, né? Você é cabeça, você não é cauda, mas não é esse extraordinário que eu quero trazer para as nossas vidas nessa manhã. Então vamos ler aqui, nós vamos caminhando, lendo e caminhando, deixa a sua Bíblia aberta, se possível. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Vamos parar por aqui para a gente entender aqui o cenário. A Bíblia está dizendo que Jorão, filho de Acabe, quem era Acabe? Acabe era o rei, pai dele, aonde o profeta Elias combateu juntamente com o povo do Senhor contra os profetas de Baal. Esse rei, o rei Acabe, ele praticamente profanou todo o reino com estátuas, com cultos. Nós temos aquela cena do profeta Elias fazendo um desafio contra os profetas de Baal e Deus consumindo ali, descendo fogo do céu, consumindo aquele animal, chupando toda a água que estava em volta. Você já deve ter lido esse texto. E depois Elias se esconde da mulher de Acabe, porque ela passa a persegui-lo, é quando Elias vai para a caverna, né? Então, esse rei era um rei mau, e a Bíblia diz que o seu filho não era diferente, ele era tão mau quanto seu pai, tão pecador, mas a Bíblia diz ainda que ele era um pouquinho melhor que o pai. Mas ela nos dá um outro indicativo para falar sobre esse rei Acabe, sobre esse rei Jorão. A Bíblia diz no versículo 3, persistiu nos pecados que Jeroboão havia cometido. Irmãos, várias vezes na Bíblia, Jeroboão é referência de pecado. Em vários lugares que você ler aqui do Antigo Testamento, vai falar, o que Jeroboão fez, o que Jeroboão fez, o que Jeroboão fez. E de fato, o que Jeroboão fez, só para a gente se adaptar e se localizar. Primeiro, ele criou bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro. Ele chegou para o reinado dele e falou, Jerusalém é muito longe, nós vamos criar 2 bezerros de ouro, e esses bezerros serão o Deus que tirou o nosso povo do Egito. Ou seja, ele tirou a divindade de Deus e colocou sobre esses bezerros e fez com que o povo de Israel adorasse a falsos deuses. Outro pecado que ele fez, ele mudou o local de adoração. Ele disse o seguinte, olha, Jerusalém é muito longe, nós vamos adorar a Deus agora em Betel.
E ele levantou ali altares para que fosse feito ali os holocaustos. Ele também elegeu sacerdotes de outras tribos. Naquele tempo, Deus havia designado que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. E ele também criou algumas festas e algumas datas de festas que não haviam sido datas que Deus havia colocado. Ou seja, ele deturpou tudo que Deus havia falado. E é por isso que ele é uma referência de muito pecado. Porque, além dele pecar, ele levou todo o povo da qual era rei a pecar juntamente com ele. Mas vamos continuar. Nós vemos aqui que filho de Acabe era o rei de Israel, filho de Acabe, de Jezabel. Mas o versículo 4 diz assim: Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se rebelou contra mim, você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: Claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou: Que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. Então Acabe estava no seu reinado, o seu pai Acabe morre, Jorão assume, e o rei Massa, o rei de Moabe, ele percebe que o pai morreu, que o filho tomou, e ele pretende se rebelar e não pagar mais os tributos que devia a Israel. Nesse momento, Jorão decide ir e lutar contra o rei de Moabe. Interessante que ele chama Josafá para lutar contra ele, e depois a palavra de Deus vai falar que o rei de Edom também se juntou a eles. Eles fizeram uma tríplice aliança, ou seja, eram 3 exércitos contra um exército só de Moabe. E aqui tem algo interessante que eu quero destacar. Josafá perguntou a ele no versículo 8: Que caminho vamos tomar? E ele responde: Vamos atacar pelo deserto de Edom. E aqui eu quero trazer o primeiro aplicativo para nossas vidas, para o ano de 2020. Jorão, por não ser uma pessoa temente, um rei temente a Deus, ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Nós vemos que ele tomou uma decisão pensando que, ao atacar pelo deserto, ele contornaria algumas muralhas, mas ao mesmo tempo ele conseguiria o exército de Edom para atacar junto com ele, formando uma tríplice aliança. E pensou, claro, que, de acordo com alguns comentaristas, de que com 3 exércitos era impossível que ele fosse derrotado. E o aplicativo que eu quero trazer nessa manhã é que, muitas vezes, nós tomamos algumas decisões sem consultar a Deus. Decisões que parecem corriqueiras do dia a dia, mas que podem nos trazer grandes consequências. Talvez em 2020 ou em outros anos da sua vida, você, assim como eu, tomou algumas decisões que pareciam que eram as decisões corretas, que nos davam uma certeza pelos olhos humanos de que tudo daria certo. Talvez você entrou num negócio que você tinha certeza que dava certo. Talvez você fez alguma amizade que você tinha certeza que seria bom para a sua vida. Talvez você tomou alguns caminhos que você tinha certeza absoluta que daria certo, assim como esse rei fez isso. Ele tinha certeza absoluta de que ao chegar e batalhar contra o rei de Moabe, eles seriam vitoriosos. Mas a Bíblia vai dizer que algo acontece. No versículo 9, o rei de Edom e seus soldados se reuniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens e nem para os animais.
Veja, irmãos, uma decisão errada de um rei, o que fez com que as coisas acontecessem. A gente sabe que quando você assiste filmes, a água era um fator super importante nas guerras. Aquele filme Cruzada, eu acho que já assisti umas 50 vezes, tem uma hora que o rei quer atacar o rei de Israel, os súditos do Saladino querem atacar Israel, e ele não permite porque ele diz, nós não teremos água. E eles se revoltam contra o rei, você está blasfemando contra Alá vai nos dar aquele povo, e ele diz, nós não temos água. E foi isso que matou o exército de Israel naquele filme, porque o exército, ele arma uma arapuca, o exército vai atacá-lo, só que eles têm tanta sede, eles passam tanta sede que eles acabam assim chegando para a batalha já debilitados. E aqui agora, o que acontece? Eles tomam uma decisão errada, eles ficam morrendo de sede, e parece que a vitória que era tão certa, já não é mais tão certa, porque no versículo 10, o mesmo rei que tomou a decisão sem consultar a Deus, diz o seguinte, o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Agora ele coloca Deus no meio, assim como a gente faz também. A gente toma as decisões erradas, a gente vai pelos caminhos errados, e lá na frente a gente culpa a Deus, fala, pô Deus, o Senhor está de brincadeira, o Senhor me trouxe aqui, só para eu morrer e passar essa aflição que eu estou passando, e eu fico pensando, Deus lá no céu, eu falo, rapaz, eu nunca falei para você ir lá, você que tomou essa decisão, você que decidiu ir. Mas nós somos assim, meus irmãos, a gente toma as nossas decisões, pautadas nas nossas certezas, nos nossos achismos, decisões que muitas vezes vão contra a palavra do Senhor, e quando chega no momento de necessidade, no momento em que a coisa aperta, no momento em que a gente fica estrangulado, a gente olha para Deus e fala, pô Deus, o Senhor me largou. Mas na verdade nós nem consultamos a Deus se aquele era o caminho a ser tomado. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer que para vivermos o extraordinário de Deus em 2021, que você procure, e eu também, consultar a Deus mais vezes durante as decisões da sua vida. E eu tenho aprendido, irmãos, que não são as grandes decisões que nos levam para longe de Deus, mas são as pequenas. Porque nós muitas vezes fugimos do que é muito com cara de errado, com cara de mal, porque fala assim, poxa, esse negócio não está certo, mas o diabo vai nos tentando pelas pequenas decisões, pelas pequenas oportunidades que vai nos lançando, pelas pequenas escolhas que nós temos que fazer, e são essas escolhas que fazemos sem consultar a Deus, que vão nos levando para longe dEle, e depois não adianta questionar a Deus. Mas o texto continua, versículo 11, se Jorão, aquele rei que nem temia a Deus, fala, poxa, será que Deus nos trouxe aqui como se o culpado fosse Deus? E nós muitas vezes culpamos Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos problemas que nós mesmos nos metemos. Versículo 11 diz assim, então Josafá perguntou, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Olha aqui. Outra coisa, depois que a coisa já está descambada, depois que a coisa já está miada, o povo morrendo de fome, eles possuem a brilhante ideia de consultar a Deus. Veja se não é igualmente o que nós fazemos. Muitas vezes nós recorremos a Deus quando o nosso casamento já está quase acabando, quando os nossos filhos já se perderam, quando a nossa empresa já se desfacelou, quando a nossa saúde já se findou, porque nós achamos que podemos resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Eles acharam que poderiam vencer aquele exército de Moabe, porque estavam em 3 exércitos. Na cabeça deles, e talvez na nossa também, seria muito fácil, é chegar e conquistar. Mas na vida existe algumas variáveis que nós, seres humanos, não conseguimos ver, e Deus vê.
Se eles tivessem consultado a Deus antes, talvez Deus diria assim: não vá para a guerra, ou vá por outro caminho. Por isso, esse texto nos mostra a importância de perguntarmos e de consultarmos a Deus antes de tomarmos as decisões que precisamos tomar. Josafá perguntou se havia algum servo de Deus, algum profeta de Deus, e um dos oficiais de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Eu fico pensando, Jorão, quando falaram isso, falei assim: rapaz, esse cara, esse profeta, ele era discípulo do profeta que destruiu os profetas de Baal. Mas por outro lado, ele deve ter lembrado também que foi o profeta que orou para vir chuva. Ou seja, nós estamos precisando de água. Se esse discípulo aprendeu alguma coisa, Deus vai mandar água através dele. Nessas horas, irmãos, de dificuldade, é que nós recorremos a pessoas que nós sabemos que podem nos ajudar. Por isso que a igreja é muito importante. A igreja não é um lugar onde nós apenas sentamos e adoramos a Deus, porque na verdade a nossa verdadeira adoração acontece no dia a dia, na nossa caminhada diária. Aqui é o lugar para louvarmos a Deus em comunhão e também de olharmos para alguns irmãos que podem nos ajudar na caminhada da fé. E muitas vezes, na hora de procurar ajuda, nós vamos em todas as pessoas e não procuramos a ajuda de quem realmente pode nos ajudar. Pessoas tementes a Deus, pessoas que podem abrir os nossos olhos, pessoas que podem nos dar conselhos baseados na palavra de Deus. Eles foram até esse profeta. Versículo 12 diz: sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. E olha aqui que Eliseu aprendeu bem com Elias. Elias tirou sarro lá dos profetas de Baal, né? Gritem mais alto, eu acho que Deus de vocês deve estar dormindo. O Deus de vocês eu acho que foi pescar, olha. E Eliseu aprendeu muito bem. Por que vocês vieram me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. Ou seja, ele já chega, falou assim: vai consultar lá, quais eram esses profetas? Vai consultar os profetas de Baal. Por que você veio falar comigo? Você não serve a Deus e agora quer vir buscar resposta, solução de Deus, porque todo o seu exército está morrendo de sede. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis, só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Ou seja, ele fez todo o esquema, ele chamou os 3 reis, ele decidiu atacar e ele falou: foi o Senhor que falou. Quantas vezes fazemos isso, né? Tomamos decisões erradas e muitas vezes dizemos que foi Deus quem nos mandou. Pastor Rafael sempre brinca comigo e fala assim: quando você está conversando com alguém e alguém falou para você, Deus me mandou falar isso, então fica quieto, né? Porque se Deus mandou você fazer, quem sou eu para falar o contrário? Mas a gente tem visto Deus mandar algumas pessoas fazer algumas coisas que são muito estranhas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas elas creem na mente delas que de fato foi o Senhor quem falou. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los na mão do rei de Moabe. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá. Olha a importância de Josafá nesse momento. Ele era um rei mais temente a Deus, cometeu muitas coisas ruins, mas também era um rei temente a Deus, e o profeta respeitava aquele rei. Quando Deus se faz presente na vida de alguém, ele é respeitado pelas maiores autoridades, porque quando nós possuímos a presença de Deus, onde nós chegamos, chega também a presença, a glória, a graça de Deus sobre o lugar, ou pelo menos deveria chegar. E Eliseu apenas aceitou conversar com esses 3 reis por respeito
a Josafá. Então, Eliseu diz o seguinte: agora, traga-me alguém que saiba tocar uma harpa. Eu fico pensando a cena. Os 3 reis desesperados, um exército, 3 exércitos que nós não sabemos a quantidade, morrendo de sede. Eles procuram o profeta, eles acham que o profeta vai orar, ou de acordo com Jorão, vai fazer algum tipo de mandinga, porque ele não acreditava no Deus de Israel, seguia outros deuses, e vai cair chuva do céu. De repente, no meio daquele deserto, ele fala assim: traz uma harpa para mim. Irmão, vocês já viram o tamanho de uma harpa? Aquele trem é gigante, é pesado. Eu fico pensando, eles olhando para o servo do Senhor e falam assim: rapaz, não é mais fácil só orar? Por que trazer a harpa? E aqui nós temos um outro aplicativo. As maiores decisões da nossa vida, os maiores momentos em que Deus fala conosco, nós estamos num ambiente de adoração. E eu não estou dizendo um ambiente de adoração no sentido só de música, não. Mas o ambiente de adoração é aquele que a gente se fecha para o mundo e se conecta com Deus. Naquele momento o profeta precisava ligar-se a Deus. Ele não tinha que pensar na chuva, nas pessoas que estavam passando sede, na guerra. Ele precisava ouvir a voz de Deus. E em 2021, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, tem que haver esses momentos onde nós paramos tudo e nós dizemos o seguinte: tragam a harpa, eu preciso sentar, eu preciso ouvir uma música, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu não sei o que Ele tem para me falar ainda, mas eu só saberei se a minha alma se conectar a Ele. Meus amados, e como é difícil nos conectarmos a Deus no século 21. Eu não sei vocês, mas por exemplo, se você coloca o celular virado para cima e começa a ler, daqui a pouco apita uma mensagenzinha, aparece um WhatsApp ali na tela, eu não sei vocês, mas eu já quero ir ver quem é. Então eu já tenho uma tática, eu já deixo o celular longe, desligo ou viro ele de cabeça para baixo. E ainda assim parece que existe algo dentro de mim que fica me coçando para que eu veja aquilo. Porque o inimigo sabe que essa conexão com Deus, esse silêncio com Deus é algo que nos trará benefícios incontáveis, e Ele não quer nos permitir de ter esse tempo com o Senhor. Ele quer nos manter muitas vezes acelerados, inclusive no ativismo dentro da igreja. Quantas pessoas trabalham dentro da igreja, mas não têm um tempo de solitude, não têm um tempo onde, como esse profeta fez, de pegar uma harpa e se conectar a Deus. E se em 2020 faltou esse momento na sua vida, na minha vida, nós precisamos retomar esse momento onde nós paramos tudo. Não importa se estejamos diante de reis como estava o profeta. Agora é a hora que eu preciso me conectar ao Senhor. Tragam-me uma harpa, o resto não interessa. Precisamos viver momentos assim nesse ano. Momentos em que nos conectamos direto com Deus e podemos ouvir a voz dEle falar aos nossos ouvidos, ou à nossa mente, ao nosso coração, transformar tudo aquilo que está nos causando mal. Mas quando ouvimos a voz de Deus, muitas vezes, irmãos, Deus nos manda fazer algo que parece mais estranho ainda, e agora vem a parte mais estranha de todo esse texto. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, olha só, o poder da música, da adoração, e ele disse, assim diz o Senhor, encham este vale seco de poços de água, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, mas o vale se encherá de água, terão o suficiente para vocês, o seu rebanho e outros animais. Agora pensa, o exército com sede, 7 dias sem água, no deserto, eles procuram um profeta, ele manda trazer uma harpa, como se, está tudo bem, para que pressa, calma. E de repente ele, depois de consultar ao Senhor, ele fala, olha, Deus me mandou fazer uma coisa,
vocês vão cavar poços aqui no deserto. Se fosse eu, tá, irmãos, eu confesso, eu ia olhar para o profeta e falar assim, rapaz, esse pirou de vez. O povo está morrendo de sede no deserto, eu vou fazer esse povo cavar. Eu não sou muito de trabalho braçal assim, nunca precisei, meus irmãos. Mas um dia eu já fui fazer uma vala com uma pessoa e uma pá, eu confesso que eu quase morri. Porque cada pasada, nem sei se existe essa palavra, e afundava o pé e jogava, eu cavava e não conseguia enterrar nem meu pé. Eu falei, rapaz, eu não nasci para isso não. É muito difícil. E o profeta está falando para eles fazerem isso, ó, quanto mais vocês fizerem, mais águas vocês terão. Mais água vocês terão. E detalhe, não vai ser por chuva, vocês não vão ver barulho, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver nada. Simplesmente a água vai aparecer aí. E muitas vezes Deus trabalha assim conosco. Quantas pessoas ficaram desempregadas nesse ano que eu ouvi testemunho? E de repente começou a surgir coisas que as pessoas não sabiam de onde viria para suprir a necessidade delas. A gente poderia abrir aqui, várias pessoas iriam contar isso. Quantos empresários se reinventaram, cresceram nessa pandemia? Deus fazendo literalmente brotar água de um lugar onde ninguém esperava. E aquele profeta disse, olha, façam isso. Irmãos, a fé é algo que nós precisamos exercitar também. Para ver o extraordinário de Deus, nós precisamos crer e também fazer. E muitas vezes, aqueles homens estavam fazendo aquilo sem crer totalmente. Alguns talvez acreditavam, não, se o profeta falou, ele era o discípulo do profeta Elias. E Elias orou, a chuva caiu, com certeza a água vai brotar aqui. Eu fico imaginando todos aqueles homens cavando buracos num sol de rachar, e o profeta dizendo, pode cavar que a água vai sair. Muitas vezes a nossa fé faz com que nos pareçamos ridículos diante do mundo. O que é ridículo? É alguém que é motivo de chacota. Quantas vezes as pessoas olham para a gente e falam, você é crente, né? Você acredita em umas coisas meio estranhas. Sim, nós acreditamos, porque a Bíblia nos mostra que Deus age de algumas maneiras que nós não conseguimos imaginar ou esperar, de fato estranhas. Deus queria provar se aqueles reis estavam de fato dispostos a fazer algo ridículo por amor a Ele. Porque o rei poderia falar assim, rapaz, esse profeta ficou gaga, vamos embora. O povo já está morrendo de sede, vamos mandar eles cavar buraco aqui na terra, num lugar que não tem nada, não tem uma nuvem no céu, não tem nada. Não, vamos embora. Mas não. Pela fé, aqueles homens cavaram aqueles buracos. E eu fico imaginando, irmãos, que alguns talvez cavaram buracos grandes, outros buracos pequenos. E muitas vezes nós temos perdido de ver o extraordinário de Deus, porque nós temos cavado pequenas cisternas, pequenos buracos. Nós vemos a bênção de Deus transbordar na vida do irmão do nosso lado, e a gente se questiona para Deus, por que isso não acontece na minha vida? Muitas vezes porque nós não temos fé, porque nós não nos lançamos sobre o impossível, nós não nos lançamos sobre esse ridículo, porque nós achamos que isso é inexplicável, que isso não vai poder acontecer, mas Deus não age de maneira matemática, Deus não age de uma maneira, muitas vezes, concreta e real aos nossos olhos. E nós precisamos desenvolver em 2020 uma fé com que nós não nos preocupemos se estamos ouvindo vento, se estamos ouvindo som de trovão, se a nuvem está aparecendo, mas nós temos que
que crer que em todas as áreas da nossa vida Deus pode fazer brotar água, mas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E para que isso aconteça, nós precisamos estar com as nossas valas constantemente abertas. Nós precisamos estar com os nossos buracos feitos no deserto, para que quando a água de Deus vier, para que quando a bênção de Deus vier, nós não fiquemos de fora. Só que cavar, quando nós já estamos com sede, quando nós já estamos cansados, não é uma tarefa para qualquer um. Porque muitas vezes nós queremos o evangelho que nós vemos na televisão, que você vem aqui, deposita R$5 e no outro dia Deus vai te dar 20. Que você faz isso e você vai ganhar aquilo, e daí já não é mais pela fé, pelos seus méritos. E a palavra de Deus não é um livro de meritocracia, não é o melhor que vence, não. Lembro de uma história, um conto desses, de que certa vez Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte: olha, cada um de vocês pega uma pedra. Aí cada um pegou uma pedra, uns discípulos pegaram umas pedras maiores, os outros pegaram umas pedras menores, e eles andaram com Jesus durante todo o dia carregando aquela pedra. Aí no final Jesus sentou, todos em círculo, falou assim: vamos orar. E Jesus orou e transformou as pedras em pão. E Pedro tinha pegado uma pedrinha desse tamanho. Ele falou: eu vou ficar carregando essa pedra gigante o dia inteiro? Não. E Pedro ficou olhando. Tiago pegou uma pedra maior, e ele ficou olhando e falou: rapaz, eu me dei mal. Aí no outro dia Jesus falou de novo: peguem uma pedra de novo. Fala assim: agora eu já estou ligado, Jesus não vai... E Pedro pegou uma pedrona gigante, botou no lombo e falou assim: hoje eu vou distribuir pão para todo mundo. E carregou. Chegou no final do dia, Jesus chegou na beira do lago e falou assim: pode jogar a pedra aí no lago. Aí Pedro falou assim: não, o senhor está de brincadeira, né? Falei assim: pode jogar. Aí Pedro jogou a pedra brava e falou: não vai transformar em pão? E Jesus falou assim: Pedro, você está carregando essa pedra por quê? Para você ou por mim? Isso é a meritocracia. É a gente achar que pode fazer algo para Deus nos devolver. Mas nós não vivemos nesse molde, nós vivemos no molde da graça, no tempo da fé. E a fé, meus irmãos, é cavar buraco no deserto, quando nós já estamos com sede. E muitas vezes Deus permite a necessidade para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos dobrar nossos joelhos e falar: Deus, eu tomei uma decisão, levei minha família para um lugar, para uma situação, e aqui esse lugar não é tempo e espaço somente, mas levei minha família para uma situação em que agora nós estamos perecendo, estamos com sede, e eu não sei mais o que fazer. E muitas vezes essas necessidades se transformam em bênção, porque em algumas famílias, em algumas pessoas, só funciona desse jeito, ele só consegue se achegar a Deus quando a coisa está muito ruim. É o que acontecia com o povo de Israel, parece que eles só se lembravam de Deus quando estava lá, não tinha mais para onde descer, já estava comendo com os porcos. Irmãos, não esperamos chegar nessa situação em 2020, em 2021. O texto continua. Versículo 17 diz assim: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água, terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. No versículo 20, no dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, não é uma coincidência, era na hora exata de oferecer a Deus os sacrifícios pelos pecados, de confessar a Deus, começou a aparecer água, descendo de Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Esse é o Deus do extraordinário, é o Deus que faz brotar água, socorro, vida, porque naquele momento a água representava vida, porque eles estavam há 7 dias no deserto sem beber. É o Deus que nos levanta quando estamos caídos, e que envia socorro quando estamos
totalmente desfacelados, num momento e também de uma maneira em que nós jamais podemos imaginar. É esse Deus que eu gostaria que nós vivêssemos, não só pessoalmente, mas como comunidade em 2021. Como comunidade, como igreja, os irmãos que estão aqui há mais tempo têm tantos sonhos, e Deus está nos possibilitando nesse momento avançar e cavar algumas cisternas. E nós precisamos cavar o mais fundo que pudermos, como indivíduos, membros dessa igreja, como pessoas que estão visando o reino, mas você também precisa cavar suas cisternas lá na sua casa. Sua família ainda não conhece a Deus, seu marido ainda não se converteu, seus filhos estão distantes de Deus. Comece a cavar essas cisternas, pela fé, porque eu tenho certeza que na hora oportuna, Deus vai mandar a água, e Ele sempre manda, meus amados. A grande diferença é que muitas vezes a água só fica em quem cavou, e nós, pela falta da nossa fé, pela falta da nossa confiança em Deus, por não querer parecer ridículo muitas vezes, porque muitas vezes é isso que de fato parece, é fazer algo que não tem explicação humana, que não tem lógica, mas é isso que Deus muitas vezes pede da gente, pede para a gente, fazermos algo que somente a fé pode explicar. E cavar cisternas no deserto é algo que só a fé pode explicar. Para qualquer pessoa sã, isso não faz sentido, mas para Deus isso faz total sentido. E a partir desses movimentos, que talvez parecem movimentos de insanidade aos olhos humanos, é que Ele trabalha. Eu gostaria de convidar você a viver esse extraordinário de Deus a partir de hoje, cavando cisternas na sua família, na sua casa, na sua empresa, aqui na nossa igreja, porque eu tenho certeza, irmãos, que a água de Deus sempre brota. E muitas vezes nós ficamos de fora, como eu já disse, porque nós não estamos com as nossas cisternas cavadas. Ou elas são cisterninhas bem pequenininhas, porque a nossa fé não é o suficiente para encher a nossa casa de água, de vida, de bênção. Feche seus olhos nessa manhã, nós vamos cantar uma música, e logo após, enquanto eles cantam essa música também, que você possa meditar sobre essa palavra. Como foi a sua vida em 2020? Como foi a sua fé? Como foi a sua consulta a Deus em relação a decisões que você precisava tomar? Como que isso caminhou? Onde esteve Deus nos momentos de maiores decisões? Quem você consultou quando a coisa apertou? Muitas vezes vamos a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, não que isso não pode acontecer, mas muitas vezes deixamos Deus por último, e deixamos de viver o extraordinário de Deus. Faça aí uma retrospectiva das suas decisões de maneira rápida, e pense em 2021, e faça uma oração com Deus nesse momento, dizendo: Deus, que eu possa viver o extraordinário, que eu possa cavar cisternas, mas que antes de tudo eu possa consultar ao Senhor, antes de todas as minhas decisões. Amém? Que Deus nos abençoe.